Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Alexandra. Bom dia, Enzo. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Isabela, Leonardo, Lucas, Luiz Eduardo, Maria Clara. Bom dia, Maria Clara, Maria, Marina, Monique, Paulo, Pedro, Pietro. Galerinha, sejam todos bem-vindos. Vinícius, Vitória, que também estão presentes. Galerinha, sejam todos bem-vindos a essa aula de matemática, mais uma aula de matemática aí se iniciando, né, para a gente fechar a semana fechar a semana aí com chave de ouro, né, adquirindo mais conhecimento, mais aprendizagem e daí por diante. Então, o assunto da nossa aula de hoje, ela é basicamente uma complementação da nossa aula que aconteceu ontem, né? Na aula de ontem, a gente começou a estudar a parte de razão. Então, a gente viu uma primeira situação hipotética, né? A primeira situação que a gente viu. Não está me escutando? Vocês estão me ouvindo agora? Vocês poderiam escrever aqui no chat, deixa eu ver aqui rapidinho. Está dando para me ouvir? Deixa eu ver aqui. É isso daí que eu ia dizer. Entra e sai novamente aí da turma, da sala, que eu acho que funciona. Que às vezes é algum probleminha técnico, e aí entrando e saindo da aula pode resolver. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, vamos voltar. Né? E na aula de ontem eu comecei, né, explicando a parte aí de razão, né? E aí a gente viu a primeira situação hipotética, né? A primeira situação lá que a gente viu foi de um jogo de vôlei, e esse jogo de vôlei teve 10 saques, né? Teve 10 saques, e desses 10 saques, né, a Cláudia, da partida de ontem, acertou 9. E aí eu comecei a falar para vocês o que seria, no caso, a razão. Né? A razão, né, a gente poderia calcular como uma divisão, porque eu também falei que a razão também era vista como uma divisão, que também era entendida também como um quociente. Todos esses nomes, certo? Nós vamos utilizar. E aí a razão, ela é nada mais do que a divisão de um número A pelo número B. Então, por exemplo, eu poderia interpretar esses 10 saques, e ela acertou 9 como Cláudia, de 9 saques ela acertou 10. De 9 saques ela acertou 10. Então, a gente consegue ver que ela teve um excelente rendimento, né? Que ela teve um excelente desenvolvimento. Né? Mas também eu poderia escrever a razão, né, utilizando um outro tipo de interpretação, né, que poderia ser, né, 10 sobre 9. Né? Então, de 10 saques, ela acertou 9. Ou então, né, ela teve um aproveitamento de 9 em 10. Então, nós vamos sempre precisar, né, ler esses números, né, que 9 décimos e 10 nonos, vamos sempre precisar ler esses números com base na nossa interpretação, para poder fluir. Tranquilo? Mas nessa aula de hoje vamos estudar o mesmo que estudamos ontem, mas a diferença é que esses resultados, esses dados que vamos trabalhar hoje, eles vão ser expressos na forma de porcentagem. Então, eu vou só refrescar um pouco a cabeça aqui de vocês, né, em relação à porcentagem, né, fazer uma breve lembrança aqui do que seria essa parte de porcentagem. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, R$250, e vou fazer, por exemplo, uma doação de 10% desse valor, então, como que eu calcularia 10% de R$250? Como é que eu calcularia 10% de R$250? Um modo bastante simples é eu escrever esses 10% na forma de fração. Porque, olha só, o que significa 10%?
esse símbolo, né? A gente lê esse símbolo. Deixa eu dar um Ctrl Z. A gente lê esse símbolo de porcentagem como porcento. Então, 10% é a mesma coisa que 10 por 100. Então, eu colocaria dessa forma. Então, eu escreveria o número que está na forma de porcentagem, escreveria na forma de fração, certo? 10%, e multiplicaria pelos R$ 250. Então, eu consigo ver, né? No caso aqui, eu consigo ver, eu posso fazer essa multiplicação de 10 vezes 250, que dá 2.500, dividido para 100, isso daí representa 25%. Só efetuar as multiplicações, né? Você pode fazer 10 dividido, no caso aqui, né? Você poderia cortar isso com esse, 1 vezes 250, 250, dividido por 10, 25. Fazer o passo a passo, né? Ficaria assim, para ficar mais claro, né? Então, veja bem, eu vou fazer da seguinte maneira esse cálculo. Deixa eu pegar minha borracha aqui, ó. Como é que eu calcularia esses 10%? Ficaria assim, né? 10 vezes 250, e o resultado eu dividiria por 100. Beleza? Então, eu faço a multiplicação, no caso aqui, de um desses números, certo? Então, eu também posso cortar esse zero com esse zero, porque aqui é uma multiplicação, e ficaria 10 vezes 200 vezes 25, resultando em 250, dividido por 10. Esse zero corta com esse zero, resultando em 25. Então, 10% de 250 é igual a 25. Basta eu escrever. E se fosse 20%, você faria a mesma coisa, ó, 20 sobre 100, que multiplicaria por 250. A gente poderia fazer também dessa maneira o cálculo de porcentagem. Só refrescando aí mais ou menos a cabeça de vocês, porque eu sei que vocês já sabem fazer isso. Beleza? Então, olha só, como é que eu escrevo, no caso agora, a razão em forma de porcentagem? Nessa primeira situação, nós temos o seguinte, ó. Para esculpir uma obra de arte em bronze, um escultor fundiu 23 quilogramas de cobre com 2 quilogramas de estanho. Vamos calcular o teor de cada metal nessa liga de bronze. Então, olha só, o bronze, né? O bronze, que é um metal, ele é, no caso, formado com a junção, com a fundição, no caso de dois elementos, que seria, no caso aí, o cobre e o estanho. Então, quando você funde esses dois elementos, eles formam, no caso, o bronze. Mas olha só, o bronze, ele vai ter uma porcentagem, né? No caso, ele vai ter uma porcentagem, no caso aí, no caso de cobre, e ele também vai ter uma porcentagem no caso de estanho. E aí eu quero calcular inicialmente qual é a razão entre, no caso, né, o cobre e o bronze, entre o cobre e o bronze, ou então, né, a razão entre o cobre, no caso aí, e o estanho. Então, a gente sabe, né, que o bronze ele vai ter, no caso, essa obra de arte aí, ela vai ser formada, no caso, com 23 quilogramas, no caso de cobre, certo? Mais 2 quilogramas, no caso aí, de estanho. Então, totalizando, né? Totalizando 25 quilogramas. Então, essa obra de arte, ela vai ter 25 quilogramas. Agora eu vou calcular, por exemplo, a razão entre o cobre e o bronze. Então, eu vou calcular, por exemplo, a razão, inicialmente, né? A razão. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, ó. A razão entre, no caso, cobre e bronze, certo? Entre cobre e bronze. E depois vou calcular a razão, certo? Entre, no caso, o cobre. Entre o cobre, não, agora eu mudo para o estanho. Entre o estanho e bronze. Por que que eu estou calculando essa razão de duas formas diferentes? Porque o bronze ele é formado, certo? Por cobre e estanho.
Então, eu quero calcular inicialmente a razão, no caso, entre, no caso, o cobre e o bronze. O cobre, no caso, ele tem aí, ó, 23 quilogramas. Ele tem 23 quilogramas. E eu vou dividir pelo total, no caso da minha obra de arte. Eu vou dividir, no caso, no total, pela minha obra de arte, que no caso é o bronze, né? O bronze, ele tem 25 quilogramas. E aí, vou colocar aqui 25 quilogramas. Agora, para eu saber, na forma de porcentagem, esse resultado, eu vou fazer uma multiplicação aqui por 100%. E aí, o que muda da aula de ontem para a aula de hoje é que nós vamos agora sempre multiplicar esses resultados por 100. Vamos continuar fazendo as divisões da razão. Normalmente, a razão a razão de bronze para cobre, depois de estanho para bronze, e ver o resultado. Então, fazendo essa multiplicação aqui, ó, 23 vezes 100, né, 23 vezes 100 vai dar, no caso aí, certo? 2.300. Então, eu multipliquei, ó, 23 vezes 100, dando 2.300. E o resultado eu vou dividir aqui por, no caso aí, por 25. Então, 2.300 dividido por 25, eu vou ter aí uma razão de 92%. Então, olha só, vamos interpretar o que eu fiz inicialmente. O que eu fiz? Eu calculei o peso, né, a massa, eu calculei a massa, né, o peso ali, coloquei na balança, né, 23 quilos de cobre, fui lá e coloquei, no caso, 2 quilos de estanho. Então, aqueciam a temperatura muito alta, virou o bronze. Agora, a minha intenção é, qual é a porcentagem de cobre nessa obra de arte, que virou bronze, e qual é a porcentagem de estanho, certo, dentro dessa obra de arte que está formada por bronze. Então, quando eu faço a razão entre o cobre e o bronze, certo, que foi esse primeiro passo que eu realizei aqui entre o cobre e o bronze, não 23 dividido por 25, porque eu tenho 23 de cobre e 25 da minha obra de arte já fundida, eu vou obter essa relação. E aí eu fiz essa multiplicação e cheguei no resultado de 92%. Então, veja bem, a minha obra de arte, ela tem 92% de cobre. Quanto que teria, no caso, a minha obra de arte de estanho? Alguém se arrisca a falar? Alguém se arrisca em falar qual é a porcentagem, no caso aí de estanho? 8%. Alguém pode escrever? 8%, justamente. Por que você pensou nesses 8%? O resto que dá 100. O resto vai dar 100, né? Vai dar 100. Isso, justamente. Porque, olha só, quando eu calculo a razão, eu consigo ver como são apenas 2 elementos, eu consigo ver, certo? Eu consigo ver aí que eu tenho 92% de cobre. Então, eu só poderia ter, no caso, 8%, no caso de estanho. Porque somando os dois, tem que dar, no caso, o 100%. Então, a partir de agora, a nossa razão, ela vai ser calculada sempre nessa forma de porcentagem, certo? Então, eu tenho 92% de cobre e 8% de estanho. Tranquilo? Posso passar para a próxima questão? Vocês estão me acompanhando legal? Aí, deu para entender essa questão? Alguma dúvida? Repete. O Guilherme pediu para me repetir. Vamos repetir. Muito importante entender isso daqui, ó. Então, eu vou pegar minha super, mega, ultra borracha, certo? E vou apagar essas continhas aqui. Deixa eu apagar. Apaguei. Pronto, apagado. Então, vamos lá. Então, olha só. O bronze, vou interpretar agora de outra maneira. Ó. O bronze, então vou escrever assim, ó. O bronze, ele é formado por cobre e estanho. Por cobre e estanho. Beleza? O bronze, ele é formado por cobre e estanho. Mas só que o bronze, né, ele tem quanto de cobre? Ele tem 23
quilogramas de cobre, mais 2 quilogramas, no caso aí, de estanho. Então, quando eu somo isso, né, e eu vou até escrever aqui novamente bronze, né, então, quando eu escrevo isso, eu vou ter, no caso aí, um total de 25 quilogramas, certo? 25 quilogramas. Até aí eu acredito que tudo bem, né? Então, o bronze ele é formado pela junção de dois metais, cobre e estanho. Beleza? Então, quando você funde os dois a uma temperatura muito alta, vira o bronze. E aí eu vou calcular duas razão. Vou calcular duas razão. Razão número A. Eu vou calcular, no caso aí, a razão, né? A razão entre, certo? Entre o cobre e o bronze. E depois vou calcular, letra B, a razão, certo? Vou calcular a razão entre, no caso, agora eu já calculei com o cobre, agora eu vou calcular com o estanho. Entre o estanho e o bronze. E eu escrevi bronze ali errado, sem um N, né? Vou arrumar. E o bronze, certo? Deixa eu arrumar aqui. Então, aqui, beleza. E o bronze. Então, eu tenho que calcular essas duas razões. Por que eu vou calcular duas razões? Porque são dois elementos diferentes. São dois elementos diferentes. Então, resolvendo aqui, ó, escrevendo assim, ó, resposta da A, né? Resposta da letra A. Então, a razão entre o cobre e o bronze. Qual seria a razão entre o cobre e o bronze? Eu vou olhar para o cobre. Eu tenho quanto de cobre? 23. Então, eu vou lá, vou escrever 23, certo? E eu vou escrever a razão. Então, a minha razão entre letra A, viu? Entre cobre e bronze. Quanto que eu tenho de cobre? 23. Então, eu vou colocar lá o 23. Certo? Quanto que eu tenho de bronze? Olha o bronze. O bronze é 23 mais 2. 23 mais 2. Eu tenho aí, ó, 25 quilogramas. Então, eu vou dividir aqui por 25. Mas só que eu quero esse resultado em forma de porcentagem. Então, eu vou lá, ó, e multiplico esse resultado por 100%. Beleza? Então, aqui a letra A é a razão entre o cobre e o bronze. Certo? Então, eu vou calcular, ó, 23 vezes 100 vai dar 23 mil, e isso eu vou dividir por 25. Dividir por 25. 23 mil dividido por 25, eu vi que dá 92. E como eu coloquei a porcentagem, o resultado eu tenho que expressar na forma de porcentagem. Então, eu consigo verificar que a razão entre o cobre e o bronze, né, que eu tenho 92% de cobre na minha obra de arte. Então, o que restar, os outros 8% que restar, vai ser aí de estanho. Então, se o cobre deu 92%, então a resposta aí, ó, da letra B, a minha razão, eu nem preciso fazer conta, porque eu preciso completar para dar 100%, e para dar 100% é com os 2 quilos de cobre. Então, igual o Vinícius falou, ele só colocou aí o 8%, porque 92 mais 8 vai dar igual a 100, e é o 100% da minha obra. Então, fica calculado assim, ó, qual é a razão entre o cobre e o bronze? A razão entre o cobre e o bronze é que eu tenho 92% de cobre dentro do bronze. E eu tenho 8% de estanho dentro do bronze. Ok? Deu para entender? Ficou mais fácil assim, né? Com a letra mais bonita, né? Que estava horrorosa a letra escrita daquela forma. Belezinha? Tranquilo? Todo mundo comigo? Todo mundo comigo? Beleza? Posso passar para a próxima? Perfeito. Então, vamos passar para a questão número 2. Questão número 2. A questão número 2, ele fala, ó, visando adotar um sistema de reutilização de água, uma indústria testou 5 sistemas com diferentes fluxos de água, com diferentes fluxos de entrada de água suja e fluxo de entrada, né, e fluxo de saída de água purificada, medidos em litros por hora. Então, imagina um sistema
entra a água suja e sai a água purificada, água limpa. Então, até agora, o que esse problema... até agora, sim, eu passei essa questão, mas só que agora eu vou resolver ela utilizando porcentagem, para ficar mais fácil, para ficar melhor. Certo? Então, olha só. Vamos aqui, né? Então, até agora vai entrar então, a água suja e sai a água purificada. Certo? Então, olha só, vamos entender essa tabela. Então, aqui ó, ele fala que é o fluxo de água, de entrada e de saída. Aqui são os sistemas. Então, por exemplo, esse sistema, eu posso entender como 5 reservatórios. A gente pode, por exemplo, o sistema 1 é um reservatório de água, sei lá, da Ceilândia, né? Então, entra 45 litros de água suja e sai 15 de água purificada. Aí, o segundo sistema, vamos imaginar que aqui no Gama, onde é que eu moro, entra 40 litros de água suja por hora e sai 10 litros de água limpa. Taguatinga, na M Norte, número 3, vai entrar 40 litros de água suja, 40 litros de água suja, e sai 5 litros de água aí potável, limpa. Sistema, deixa eu ver aqui, 4, lá no plano piloto, entra 20 litros de água suja e sai 10 litros de água purificada. Questão número 5, entra 20 litros de água suja e, vamos aqui, ó, Guará agora, número 5, 20% de água suja e 5% de água purificada. A interpretação da tabela é essa, beleza? Acho que deu para entender a parte, de interpretação. Isso, Rafael, no Gama. E aí, a segunda parte da questão, ele diz o seguinte, Ele diz assim, deixa eu dar um Ctrl Z que eu risquei ele fala, a razão entre o fluxo de saída de água purificada e o fluxo de entrada de água suja expressa a eficiência do sistema. Então, olha só, a eficiência, que eu vou escrever assim, ó, a eficiência, certo? A eficiência do sistema, ela é dada pela água, no caso aí, ó, a razão entre o fluxo de saída, e eu vou escrever assim, ó, água, no caso suja, certo? No caso, água suja, dividido pela água, aí eu vou escrever só limpa, que é porque a palavra é menor, e água limpa. Então, a eficiência do sistema, ela é medida dessa forma, água suja dividido por água limpa. E aí ele perguntou, quanto maior for a razão, quanto maior for esse resultado aqui, eu vou colocar a setinha para cima, quanto maior for esse resultado, certo? Maior será quem? A eficiência. Quanto maior for esse resultado, maior vai ser a eficiência. E nós vamos expressar em forma de porcentagem. E ele pergunta, entre os sistemas testados por essa indústria, qual apresentou a maior eficiência? Então, eu tenho que calcular a eficiência de 1 por 1, para saber. Então, olha só, a eficiência do sistema número 1 vai ser 15 dividido por 45, e eu vou multiplicar isso daqui por 100. A eficiência vai ser por 100%, porque eu quero aqui, ó, esse exercício ele não pede em porcentagem, mas como nós estamos estudando porcentagem, eu escolhi esse exercício justamente porque eu quero utilizar a porcentagem, porque vocês vão conseguir visualizar melhor. Por exemplo, se eu falar assim, 3/4, você vai olhar assim, o que é 3/4, Vai pensar um pouco. Mas se eu falar assim, vou te dar 75%, você já, 75% já é mais do que a metade. Agora, 3/4, vou te dar 3/4, você vai pensar um pouco, que é a mesma coisa que 75%. Beleza? Então, a eficiência do sistema número 1 é medido, Eu tenho 45 aqui, ó, de água suja e, dividido por, ou 15 de água suja dividido por 45. Agora eu faço essa multiplicação, ó, 15 vezes 100, certo? 15 vezes 100 vai dar 1.500, beleza? Esse resultado eu vou dividir por 45. E aí, para não perder muito tempo, eu vou fazer na calculadora aqui, tá bom? Então, olha só, o sistema número 1 é 1.500 dividido por 45, dá 33,3
Então, o sistema número 1, ele tem 33, né, 0,3% de eficiência. O sistema número 2, como é que vai ser? Água suja. Cadê a água suja? Aqui, ó, 10, né? Não, deixa eu ver aqui. Galerinha, eu fiz errado, né? A primeira questão, eu fiz ela errado, ó. É porque, ó, é água suja dividido por água limpa. Eu coloquei aqui, ó, água limpa dividido por água suja. Vamos voltar aqui. Beleza? Vamos voltar aqui. Então, veja bem, vai ser assim, né? Água suja, 45. Então, vai ser 45, eu fiz o contrário, né? Dividido por quanto? Por 15. Certo? 45 dividido por 15. Então, entra 45% de água suja, certo? E sai, no caso, essa eficiência aí, certo? Então, ele fala, né, ele fala a razão entre o fluxo de água purificada, né, água purificada e o fluxo de águas. Pô, eu tinha feito certo, galera. Eu tô confundindo aqui as coisas. É a razão entre o fluxo de saída e o fluxo de entrada, né? É o fluxo de saída e o fluxo de entrada. Me perdoe por esse deslize, tá bom? Eu vou consertar isso agora. Continua a mesma linha de raciocínio, mas só que eu coloquei o contrário, né? Me perdoe aí. Se vocês não tiverem entendido, por favor, foi porque eu confundi, eu li errado, né? Saída é água limpa. Água limpa dividido pela água suja, certo? Dividido pela água suja. Veja bem, olha só. A razão entre o fluxo de saída é água limpa, e o fluxo de entrada, que é água suja. Eu apenas confundi, tá bom? Então, eu vou calcular essa razão. Vai ser 15, né, dividido por 45, e aí eu multiplico por 100%. Então, eu multipliquei, ó, 15 vezes 100, que vai dar 1.500. E vou dividir por 45. Isso vai resultar em 33,3%. Então, o sistema número 1, ele tem 33%, né, de eficiência. O número 2 vai ser, ó, 10 dividido por 40 vezes 100, certo? Vezes 100. Aí tem um macetezinho, ó. Como aqui é 0 e aqui também é 0, eu posso cortar. Aí fica, ó, 1 vezes 100 é 100, dividido para 4. 1 vezes 100 dividido para 4. Isso vai dar um resultado de 25%. Beleza? Então, ó, o sistema número 1 é mais eficiente que o sistema número 2. Beleza? Agora, o 3 aqui, ó. O 3 vai ser 5, beleza? Dividido, 5 dividido por 40. Dividido por 40. Opa, eu coloquei 400. E o resultado eu vou multiplicar por 100%. E aí eu vou multiplicar por 100%, eu vou multiplicar por 100%, porque quando eu multiplico por 100%, eu vou ter o resultado em porcentagem, simplesmente por causa disso. Beleza? Então, 5 vezes 100 dá 500, dividido por 40, certo? E aí fica, né? No caso aí, 50 dividido por 4, vai dar 12,5. Galera, eu não vou conseguir terminar essa questão, porque falta 2 minutos, eu preciso fazer a chamada, tá bom? Então, continuem aí fazendo a eficiência do sistema 4 e do sistema 5, e o que apresentar a porcentagem maior, o que apresentar a porcentagem maior, vai ser o sistema mais eficiente, ok? Né? Se tiverem ficado com dúvida se tiverem ficado com dúvida, me avisem, certo? Me avisem que a gente resolve na próxima aula, beleza? Deixa eu parar essa apresentação aqui.